Graça e paz, melhor noite para todos, debaixo da graça de Deus. Meus irmãos, irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo, estamos aqui nessa noite uma vez mais para fazermos uma live abençoadíssima para a minha vida, para a tua vida, para nossas vidas. De antemão, antes de mais nada, eu quero mandar um alô e a graça e a paz para todos os meus inscritos no YouTube e para todos os irmãos aqui no Facebook. Deus continue abençoando a todos em nome do Cristo ressuscitado. Glórias a Deus. Eleitos de Deus, abençoados do Senhor. Compartilhe essa live. Compartilhe essa live para que mais pessoas sejam edificadas espiritualmente e para que mais pessoas sejam transformadas por essa mensagem poderosa, libertadora e transformadora do Evangelho da Graça. Antes de mais nada, eu quero fazer uma breve confissão, uma breve oração para nós dar início à nossa live. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu engrandeço o teu nome. Pai, eu te peço que o Senhor me use nessa noite uma vez mais, pois eu vou usar o teu Evangelho, a tua palavra. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor concede a nós, pobres mortais na carne, a fazermos uso, menção de uma porção do Evangelho. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu te exalto, eu engrandeço o teu eterno nome, pois o Senhor é poderoso, o Senhor é todo-poderoso. Eu te peço, ó Pai, empurra um pouco mais essa espada do Espírito no coração dos ouvintes. Empurra um pouco mais essa mensagem transformadora e libertadora do Evangelho da Graça do Cristo ressuscitado para a glória de Deus Pai. Pai dos Espíritos, eu te peço, me usa, pois eu vou usar o Evangelho da Graça de Deus. Em nome do Cristo ressuscitado. Amém. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Graça e paz aí, irmão Neilton Cardoso. Deus é contigo, Deus é conosco. Melhor noite para o Senhor e para toda a tua família. Graça e paz, irmão Marcos Araújo Chaves. Melhor noite para o Senhor e para a tua família. Eu desejo que todos meus irmãos estejam gozando de uma boa saúde para a glória de Deus Pai. Que Deus continue abençoando a todos com toda sorte de bênção, pois os irmãos já são abençoados. Amém? Para nós ganharmos tempo, eu quero mandar graça e paz também para todos os irmãos aqui no Facebook. Irmão Neilton Cardoso escreveu aí para mim, colocou: melhor noite, abençoado. Amém, irmão Neilton Cardoso, receba essa palavra. Melhor noite também para o irmão e para a sua família. Que Deus continue abençoando o irmão como tem abençoado, para a glória de Deus. Eu quero mandar também graça e paz para minha esposa Mona Lisa Santana. Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente. Estamos juntos aí para a glória do Cristo ressuscitado. Para nós ganharmos tempo, eu vou ler aqui Gálatas capítulo 5, carta do apóstolo Paulo à igreja que se reunia em uma casa na Galácia do Sul, aos galateiros, aos gauleses, no capítulo 5, diz assim a epígrafe: exortação a conservar a liberdade cristã. Diz assim o evangelho: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eu vou ler mais uma vez. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão.
Então, eleitos, abençoados, sejam todos bem-vindos ao Evangelho, sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. O apóstolo Paulo, ele disse para os irmãos da Galácia do Sul, em Gálatas capítulo 5, Paulo disse assim para os irmãos da Galácia do Sul: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Esse jugo da servidão que Paulo está falando aqui era o jugo da lei de Moisés. Paulo olhou para os irmãos da Galácia do Sul e disse: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Que servidão é essa? Graça e paz, irmão George Valente. Deus continue te abençoando, eleito, abençoado desde antes da fundação do mundo, como tem te abençoado ricamente, poderosamente. Ele escreveu aí para mim: melhor noite a todos, graça e paz. Irmão George Valente, para a glória de Deus Pai, é um dos pregadores do Evangelho da Graça aí, que tem pregado o Evangelho da Graça. E eu gosto muito de ver as publicações do irmão, pois o irmão assim, eu gosto de todos os pregadores da graça, todos os pregadores que pregam o Evangelho da Graça, eu amo de coração e gosto. Se é o Evangelho da Graça, eu escuto, eu ouço, eu glorifico, eu dou glórias a Deus, eu exalto ao Cristo ressuscitado pela vida do irmão. Mas o irmão Neilton Cardoso, o irmão George Valente, os demais irmãos também aí da graça, eu tenho aprendido muito com as publicações dos irmãos aí pelo Facebook e através também das ministrações dos irmãos. Que Deus continue abençoando os irmãos, o irmão George Valente, com toda a sorte de bênçãos, pois o Senhor já é abençoado em toda a tua casa, tua família, né? Pregoeiro do Evangelho. Você vê, né, irmão? Eu estava um dia desse pensando, né? O irmão Neilton Cardoso, o irmão George Valente e outros pregadores da graça de Deus têm um vasto conhecimento do Evangelho da Graça. Mas você não vê nesses homens aquela exaltação, você não vê nesses homens aquela soberba, o eu bater no peito porque eu tenho conhecimento, porque eu posso, porque eu conheço, porque eu tenho Bíblia, eu conheço o Evangelho, ninguém pode comigo, entendeu? Só eu tenho conhecimento. Você vê uma humildade nesses homens. Então, quando eu olho para esses irmãos, eu vejo Cristo na vida deles, eu vejo luz e vejo humildade, né? Humildade. Pedro já disse isso para os judeus, né? Pedro falou isso para os judeus e a fala de Pedro é proveitosa. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, Pedro disse que Deus dá graça aos humildes. Aos humildes, Deus promete que dá sua graça. E ao soberbo, Deus ele resiste. Então, os irmãos aqui têm um vasto conhecimento do Evangelho e nem por isso anda batendo no peito dizendo que conhece, que tem muito conhecimento, como os pregadores do sistema religioso, né? Pois no sistema religioso os pregadores conhecem a lei de Moisés, pregam a lei e eles batem no peito, se exaltam, são soberbos, porque eu sou teólogo, eu tenho um bacharel em teologia, eu prego mais do que não tem Bíblia, não tem conhecimento, e um fica desmerecendo uns aos outros, e fica uma briga entre eles. Os pregadores da graça, não. Os pregadores da graça estão no mesmo entendimento, no mesmo espírito, e todos nós estamos submetidos ao único pastor de nossas vidas, que é o Cristo ressuscitado, aonde a honra, a glória e o louvor nesse pacto não pertence a homens, só pertence ao Cristo ressuscitado, ao dono da igreja, ao poderoso, ao todo-poderoso, ao cabeça da igreja. Graça e paz, irmão Elias Paulo aí de Açailândia, Maranhão. Seja bem-vindo também à nossa live nessa noite. Deus é contigo e estamos juntos aí combatendo o sistema religioso e pregando a maravilhosa graça de Deus. Então Paulo olhou para os irmãos da Galácia do Sul e disse: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Que jugo da servidão é essa que Paulo estava falando? O jugo da lei. Pois o jugo da servidão
o jugo da servidão, era a lei de Moisés. Então, Paulo olhou para os irmãos da Galácia do Sul, para os gauleses, e disse: olha, fique firme, estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis de novo para a lei, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, Cristo, né, libertou aqueles irmãos ali da Galácia do Sul, da lei de Moisés, do ministério de morte e condenação. E agora o apóstolo Paulo, pregador dos gentios, diz: olha, estáis firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amados, nós gentios não nascemos debaixo da lei de Moisés. Nós gentios já nascemos debaixo da graça, já nascemos salvos, regenerados, justificado, feito nova criatura, batizado com o sangue de Cristo naquele madeiro, naquela cruz do Calvário, justificado, abençoados, salvo para sempre e ressuscitado espiritualmente com Cristo. Então, nós gentios nunca estivemos debaixo da lei de Moisés, mas se Cristo não morresse na cruz do Calvário, a lei de Moisés ainda estaria hoje em vigor, a lei de Moisés ainda estaria hoje escravizando as pessoas e matando as vidas, pois todo judeu de origem judaica que quebrava um dos mandamentos, um dos princípios da lei mosaica, uma das ordenanças da lei de Moisés, eles morriam sem misericórdia por boca de 2 ou 3 testemunhas. Graça e paz, irmão Reginaldo Bertoso, aí de Brasília. Deus continue te abençoando, querido, como tem te abençoado ricamente, poderosamente. Seja bem-vindo à nossa live. Que Deus continue abençoando a tua vida. Então, a lei de Moisés ainda estaria em vigor. Então, Jesus de Nazaré, ele foi enviado por Deus justamente para isso, para morrer, para salvar os judeus de origem judaica das 613 ordenanças da lei de Moisés, que era um ministério de morte e condenação, a qual Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 8, Paulo disse assim: e se o ministério da lei, gravado com letras em pedra, veio em maior glória, quanto mais virá em maior glória o ministério do Espírito. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Paulo olhou para a igreja que se reunia na progressiva cidade de Corinto, ao nome do Cristo ressuscitado, e disse: e seu ministério da lei, gravado com letras em pedra, ele veio em glória, ela veio em glória, né? O ministério de morte e condenação, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do brilho, a qual era transitória, de quanto maior glória será o ministério do Espírito, que é a graça de Deus. Então, graça é o ministério do Espírito. Então, a lei de Moisés era um jugo de servidão. Seja bem-vindo à nossa live, irmão Orlando Alves. Que Deus continue te abençoando ricamente, poderosamente. O irmão Orlando Alves também faz live aqui pelo Facebook, nas redes sociais, e é um dos pregadores também aí da graça de Deus. Que Deus continue te abençoando e abençoando a tua família. Então, eleitos abençoados, a lei de Moisés era o ministério de morte e condenação e era o jugo de servidão. E esses irmãos aqui, os gauleses, os galateios, esses irmãos aqui, judeus de origem judaica, antigamente, outrora, andavam debaixo do jugo de servidão. E Paulo, sabendo disso, usado pelo Espírito Santo, pois a igreja da Galácia do Sul, Paulo trabalhou muito com aqueles irmãos para que Cristo fosse formado neles, e Paulo pregava a graça de Deus para eles, o evangelho da graça. Paulo disse assim, ó, estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não metei-vos de novo debaixo do jugo da servidão. Que jugo da servidão? O jugo da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés era um ministério de morte e condenação. A lei de Moisés não comunicava a vida para o homem, pois todo judeu de origem judaica, quando pecava, cometia o pecado por nome e transgressão da lei de Moisés,
ele morria sem misericórdia, como disse Paulo em Hebreus capítulo 10, versículo 29. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia por boca de duas ou três testemunhas. Então, quando um hebreu, quando um judeu de origem judaica quebrantava uma das ordenanças da lei de Moisés, ele morria sem misericórdia, porque o ministério da lei era um ministério de morte e condenação. Olha, quem prega a lei de Moisés para o povo é ministro da morte. Quem prega a graça é ministro da vida, disse Paulo à igreja de Corinto, cuja capital era a Grécia, segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Paulo disse, porque Cristo nos fez capazes de ser ministro de um novo pacto, de uma nova aliança, de um novo testamento, de um novo pacto, de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata, mas o espírito que vivifica. Essa letra que mata, quando eu fazia parte do sistema religioso, os intitulados pastores diziam que era ler muito a Bíblia. E eles diziam, não leia muito a Bíblia, porque você pode ficar doido, porque a letra mata e o espírito vivifica. Mas lendo o texto e o contexto, eu descobri que essa letra que matava era justamente a lei de Moisés, porque a lei de Moisés era o ministério de morte e condenação. Em Hebreus, capítulo 2, a saber, o versículo 14, o apóstolo Paulo pregando aos hebreus, aos judeus de origem judaica, Paulo disse assim: e como nós participamos de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela sua morte na cruz, ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A palavra diabo quer dizer no latim diabolus. A palavra diabo quer dizer no latim diabolos. No grego quer dizer diabolus, que significa acusador, evitador, aquele que é contra, opositor, aquele que se opõe. O diabo que Cristo aniquilou com a sua morte na cruz do Calvário não foi esse ser de chifre, de rabo, de olhos vermelhos, de cauda de rabo, que a religião, que Roma inventou, que a religião católica inventou. O diabo que Cristo destruiu na cruz do Calvário foi a lei de Moisés. A lei de Moisés era um diabo, era um opositor, era aquilo que se opunha. Então, o diabo que Cristo ele destruiu na cruz do Calvário era a lei de Moisés. E visto como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela sua morte na cruz aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Quem é que tinha o império da morte? A lei de Moisés, pois a lei de Moisés era o ministério de morte e condenação. Quando a pessoa adulterava na lei de Moisés, aquela pessoa morria apedrejado. Era morta apedrejado, né? Apedrejada ou apedrejado, porque a lei de Moisés era um ministério de morte e condenação. Então, Paulo disse para o sermão da Galácia do Sul: Cristo nos libertou da lei, em outras palavras. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não torneis a meter-vos novamente debaixo do jugo da servidão. Paulo estava dizendo para eles o seguinte: não retroceda, não vote para a lei. Porque se vocês votarem para a lei, vocês vão se colocar de novo debaixo do jugo de servidão. Que jugo de servidão? Debaixo da lei. E que lei? A lei de Moisés. Se vocês votarem de novo para a lei, vocês vão voltar a fazer jejum, vocês vão voltar a se batizar nas águas, vocês vão voltar a tomar um pouco de suco de kisuke e comer um pedacinho de pão pumã, vocês vão venerar homens, vocês vão voltar a bater continência e obedecer intitulados pastores, sacerdotes, homens humanos. Se vocês retrocederem, vocês vão retroceder e vão se colocar novamente debaixo do jugo de servidão. Então, Paulo estava dizendo para eles o seguinte: fique firme,
Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Não vote de novo para a lei, porque retroceder, votar para a lei, é se colocar de novo debaixo de um jugo de servidão. É ou não é? É. Cristo nos libertou, nos tirou do sistema religioso. Lá no sistema religioso, a gente tomava um pouquinho de suco de kisuke e comia um pedacinho de pão com manga. No sistema religioso, nós se batizamos nas águas. No sistema religioso, a gente via pecado em tudo. Tudo era pecado para nós. No sistema religioso, a gente acreditava num ser de chifre, de rabo, de olhos vermelhos. No sistema religioso, a gente dava dízimo. No sistema religioso, a gente pregava a lei de Moisés. Era ou não era? Era. Nós pregávamos a lei. E nem tudo que a gente pregava era da lei, porque a gente também fazia campanha. Na lei de Moisés não tinha campanha. Tinha campanha? Não. A gente inventava. Era invenção nossa. Invenção dos líderes religiosos que nós também passamos a pregar para as pessoas e fazer também no sistema religioso. Se você retroceder para a lei, se você voltar para o sistema religioso, você vai se colocar de novo debaixo de um jugo de escravidão, de um jugo de servidão. E uma vez que você se coloca debaixo de um jugo de servidão, você acaba com tua família, acaba com tua vida, você se perde, você não passa mais a desfrutar dos benefícios espirituais que Cristo conquistou para nós naquele madeiro, na cruz do Calvário. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão retrocedendo e voltando para o sistema religioso, voltando para a lei. Mas o nosso chamado não é na lei. O nosso chamado é na graça do Cristo ressuscitado. Cristo nos libertou da lei. Cristo nos tirou do sistema. E hoje nós estamos reinando em vida e em perfeita vitória, porque a nossa vida foi devolvida. Nós nos encontramos, nós nos achamos, nós estávamos perdidos na religião, estávamos perdidos na religiosidade. Nós víamos pecado em tudo, mas Cristo nos tirou do sistema religioso e nos tirou também da lei, porque no sistema não se prega evangelho, no sistema prega a lei, prega aquilo que Cristo aboliu. É ou não é? É. Eles pregam um evangelho vencido, o evangelho da circuncisão, que tinha validade, que tinha validade na época de Jesus de Nazaré e até na época de Paulo, mas para os judeus, mas que perdeu a sua validade em 70 com a queda do templo. Perdeu a sua validade e a graça passou a ser plena na sua plenitude para nós gentios. Pois, até mesmo depois da cruz, depois de Cristo remover a lei de Moisés no âmbito espiritual e sancionar a graça na cruz do Calvário, os pactos estavam cruzados. Pedro e João ainda iam no templo. Paulo, induzido pelos irmãos, em Atos capítulo 21, versículo 5 e diante, rapou a cabeça porque ele tinha voto, ele fez um voto, induzido pelos irmãos. Então, os pactos estavam cruzados, porque o maior representante da lei de Moisés, ainda estava de pé, que era o templo de Jerusalém. A lei de Moisés só foi abolida, removida de uma vez por toda, no âmbito físico, quando o seu maior representante caiu em 70 DC depois de Cristo. Quando Deus usou a espada do general Tito II, quando ele invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, matou os sacerdotes, tocou fogo em Jerusalém, aí a graça de Deus se tornou plena. Então, de 70 para cá, a graça de Deus se tornou plena em sua plenitude para nós gentios. O evangelho para nós gentios está nas cartas de Paulo, que vai de Romanos a Hebreus. Fora disso, nada é para nós. O antigo concerto, o antigo pacto, nada é para nós. Tudo foi escrito para os judeus de origem judaica. Para nós gentios, é só as cartas paulinas, que vai de Romanos
a Hebreus. Só que dentro do sistema religioso, eles fazem uma salada de fruta. Eles misturam lei e graça. Eles pregam bem pouco da graça, bem pouquinho mesmo da graça. Né? De Paulo, os intitulados pastores só usam jargões. De Paulo só usa as palavras, os jargões de Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. De Paulo só usa os jargões. Nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. Só isso que eles usam. Mas o que acontece? Eles pregam a lei para o povo. Eles trouxeram de volta o evangelho vencido da lei para colocar pessoas debaixo do jugo de servidão, para escravizar pessoas, né? É muita perversidade. Esses homens dizem que são bacharéis em teologia, tem curso disso, curso de aramaico, curso de hebraico, curso de exegese, hermenêutica, que é a interpretação dos textos, homilética, que vem de homilia, a arte de falar entre pessoas, de comunicar entre pessoas. Eles dizem que tem bacharéis em teologia e eles colocaram as pessoas debaixo de um jugo de escravidão, debaixo de um jugo de servidão, pregando aquilo que Cristo aboliu, que é a lei de Moisés. Como Paulo escrevendo aos Éfesos, em Efésios capítulo 2, a saber, o versículo de número 15, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz assim: porque Cristo, na sua carne, ele desfez a inimizade. Que inimizade, irmão Orlando Alves? A inimizade entre judeus e gentios, pois os judeus não falavam com os gentios. Havia uma barreira de separação entre judeus e gentios. Ora, meus irmãos, antes da cruz, havia uma barreira de separação entre judeus e gentios. Os judeus não comunicavam, não falavam com os gentios. Havia uma barreira de separação. Paulo disse que Cristo, na sua carne, isto é, por sua morte na cruz do Calvário, ele desfez a inimizade. Que inimizade? A barreira entre judeus e gentios. E desses dois povos, judeus e gentios, ele fez um só povo. Quer dizer, antes da cruz, havia uma barreira de separação. Depois da cruz e na cruz, Cristo quebrou a barreira de separação e desses dois povos, ele fez um povo só, sendo que o Israel espiritual de Deus. De sorte que agora Deus não chamava nem judeus e nem gentios, mas chamava esses dois povos de meu povo, a minha igreja. Porque antes da cruz havia sim uma barreira de separação, mas na cruz essa barreira foi quebrada. E desses dois povos, Deus fez um único povo, o Israel espiritual de Deus. Aí Paulo continua dizendo: isto é a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Que lei dos mandamentos que Cristo aboliu, desfez na cruz do Calvário? A lei de Moisés. E quais eram as ordenanças da lei de Moisés? Circuncisão, Páscoa judaica, guardar o sábado, obruções, purificações por meio da água, submonte, sacrifício de animais, jejuns, apresentação de crianças, pagar o preço, ungir pessoas com óleo na cabeça, tudo isso era a ordenança da lei de Moisés e etc. Paulo disse que Cristo, com sua morte na cruz, ele desfez, ele aboliu, ele removeu. Em Lucas, capítulo 16, versículo 16, livro histórico, está escrito que a lei e os profetas duraram até João Batista. Não dura mais. Olha como é que está escrito o verbo passado. Duraram até João Batista. Não dura mais. A lei, ela foi abolida. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 18 e 19, Paulo, cheio do Espírito Santo, diz assim: o precedente mandamento é removido, é abrogado, é abolido por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei de Moisés era um mandamento que tinha fraqueza e era inútil. Por causa da sua fraqueza e inutilidade, foi abrogado para que se introduza uma esperança melhor. E essa esperança melhor, irmão Neilton Cardoso,
é a graça do Cristo, o ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje ele está vivo dentro de nós. Ele habita no meu espírito, ele habita no teu espírito, ele habita em nosso espírito. Romanos, capítulo de número 10, a saber, o versículo 4. O pregador da graça, Paulo, usando pelo Espírito Santo, ele disse: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Cristo não é a continuação da lei. Cristo é o fim da lei. Em Colossenses, capítulo 2, a saber, o versículo de número 14, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse: a cédula que era contra nós e que de alguma maneira nos era contrária em suas ordenanças, Cristo a riscou. Cristo riscou, tirando-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, Cristo, ele tirou as ordenanças e removeu de uma vez por toda a lei de Moisés. Só que os intitulados pastores não aceitam essa palavra, porque você prega dizendo, ó, Cristo aboliu a lei de Moisés e ele também removeu as ordenanças. Eles dizem, não, mas Jesus deixou duas ordenanças para a sua igreja. A primeira ordenança que Cristo deixou para a sua igreja é o batismo nas águas. E a segunda ordenança que Cristo deixou para a igreja é a Santa Ceia. Se você não tomar a Santa Ceia, você não tem comunhão com Deus. Se você não tomar a Santa Ceia, você está distante de Deus. Se você não tomar a Santa Ceia, você não tem paz com você mesmo e nem comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, e você não tem comunhão com Deus. Mas a nossa comunhão com Deus já está perfeita. A nossa comunhão com Deus já está perfeita em Cristo. Já está tudo perfeito. Pois Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, assim: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Ora, meus irmãos, Deus é Pai do nosso espírito, porque ele é Pai dos espíritos. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Nós já estamos reconciliados, unidos com Deus, tudo isso através do sangue de Cristo derramado naquele madeiro. E Paulo diz que aquele que se une com o Senhor é um só espírito com ele. Isso quer dizer que nós já estamos em comunhão com o cabeça da igreja, que é o Cristo ressuscitado. Se nós já estamos em comunhão com o cabeça da igreja e somos um só espírito com ele, através do seu sacrifício na cruz, então você não precisa comer um pedacinho de pão pumã e tomar um copo de suco de uva, de suco de kisuke, para você ter comunhão com Deus, porque a tua comunhão com Deus já está perfeita através do Cristo, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. Olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 14, a saber, o versículo de número 17, porque no sistema religioso, os intitulados pastores, eles dão bebida e comida para a pessoa ter comunhão com Deus. Eles dizem, vocês vão ter comunhão com Deus através do pedaço de pão, né? Aquele pão pulmão, um pedacinho de pão pulmão, e é um pedacinho de pão pequenininho pulmão, e através do copo de suco de kisuke. Mas Paulo diz aqui em Romanos capítulo 14, versículo 17. Olha o que Paulo disse. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aí, o reino de Deus, abençoados, não é comida e nem bebida. O reino de Deus, disse Paulo pregando na igreja de Roma, que é alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, para mim ter comunhão com Deus, eu não preciso comer um pedacinho de pão pumã e nem tomar um pouquinho de suco de kisuke, porque isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso é uma invenção do sistema religioso. Isso é uma invenção dos intitulados pastores, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é paz,
Alegria, justiça, alegria no Espírito Santo. Ah, mas Jesus disse para os seus 12 discípulos, no livro histórico de Lucas, capítulo 22, versículo 18 e diante, que aquele pão era a sua carne. E que aquele pão era a sua carne e o cálice era o seu sangue, né? O Novo Testamento no seu sangue. E Jesus mandou a gente comer um pedaço de pão e tomar o cálice. Não, Jesus estava falando de uma representação. Ali era uma representação, era sombra, não era nada real, não era nada real, era uma representação. Pois naquela noite com seus 12 discípulos, Jesus não fez a chamada Santa Ceia. Naquela noite com seus 12 discípulos, o que é que Jesus de Nazaré fez? Ele celebrou a Páscoa judaica. E a Páscoa judaica era porque os israelitas estavam relembrando do dia que Deus os libertou, os tirou da mão de Faraó, da terra do Egito. Então, a Páscoa judaica era feita de ano em ano, e não era em templo religioso. A Páscoa judaica era um jantar comunitário entre os judeus de origem judaica que eles faziam nas suas casas e não em templo religioso. E era com muita comidaça, pois na Páscoa judaica, a Páscoa judaica era feita com pães asmos, com vinho, com ervas amargas e com muita comida. E nenhum estrangeiro ou gentil poderia participar da Páscoa, a não ser se fosse circuncidado. Êxodo capítulo 12, versículo 43, o apóstolo, está escrito assim, Êxodo capítulo 12, versículo 43, nenhum estrangeiro ou gentil pode participar da Páscoa, a não ser se fosse circuncidado, pois se fosse circuncidado, ele seria natural do país, ele seria considerado natural da nação de Israel. Aí sim, ele poderia comer da Páscoa e participar da Páscoa. Então, naquela mesa, naquela noite com os 12, Jesus não celebrou Santa Ceia, Jesus celebrou a última Páscoa com seus 12 discípulos. Tanto é que no livro histórico de Lucas, capítulo 22, versículo 15, Jesus de Nazaré, o Jesus histórico de mais de 2000 anos atrás, nos dias de sua carne, ele olhou para os judeus, para os seus 12 discípulos e disse: Eu desejei comer convosco, eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. Não foi Santa Ceia. Quem acrescentou na Escritura a palavra Santa Ceia, fazendo um favor a Roma, a sua religião católica, foi o padre João Ferreira de Almeida. Pois não existe no Evangelho a palavra Santa Ceia. Existe ceia, mas não existe Santa Ceia. Então, naquela noite com seus 12 discípulos, Jesus estava comemorando a última Páscoa, foi a despedida dele. Ele estava se despedindo dos seus 12 alunos, dos seus 12 discípulos. Aí ele disse no livro histórico de Lucas, capítulo 22, versículo 15: Eu desejei muito comer convosco essa Páscoa. E diante de tanto alimento exposto na mesa, Jesus de Nazaré pegou o pão e, havendo dado graça, ele partiu e disse: Tomai e comei, porque esse pão é meu corpo que é repartido por vós. Esse pão é meu corpo que é dado por vós. Ele estava dizendo o seguinte: logo aqui, depois dessa última Páscoa, eu vou para a cruz. Eu vou morrer por vocês na cruz do Calvário. Ele estava falando da sua morte. Semelhantemente, havendo tomado o cálice, ele lhe deu graças e disse: Tomai e bebei, porque esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ele estava falando para os seus 12 alunos, para os seus 12 discípulos, que quando ele fosse para o madeiro, para a cruz do Calvário, e derramasse até a última gota de sangue, ali na cruz ia começar a graça, o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto. Então Jesus não estava dizendo para os seus 12 discípulos fazerem Santa Ceia. Jesus disse para os seus 12 discípulos naquela noite para eles comerem aquele pão e também beberem aquele cálice em memória dele. Por quê? Porque logo depois daquele ato, daquela última Páscoa, Jesus de Nazaré ia morrer na cruz do Calvário.
Enquanto Jesus de Nazaré estivesse morto, era para os judeus, para os seus 12 discípulos, continuarem celebrando a Páscoa judaica. Mas depois que ele ressuscitou, já não havia mais necessidade dos seus 12 discípulos celebrarem a Páscoa judaica. Entendeu? O que é que os intitulados pastores fizeram? Eles, todo primeiro domingo do mês, eles reúnem as pessoas dentro dos seus templos religiosos e mandam as pessoas comer um pedacinho de pão pumã, tomar um pouco de suco de kisuke e dizem: Jesus mandou a gente tomar a Santa Ceia em memória dele. Isso é uma blasfêmia. Porque se você toma alguma coisa em memória de alguém, você está dizendo que aquela pessoa está morta. Então, todo primeiro domingo do mês, os religiosos crucificam Cristo. Todo primeiro domingo do mês, os religiosos se reúnem para blasfemar contra Cristo. Todo primeiro domingo do mês, os intitulados pastores, eles levam as pessoas a blasfemarem contra Cristo, porque eles estão dizendo que Cristo vai morrer. Eles estão dizendo que Cristo está morto, ele não ressuscitou. Por quê? Porque eles mandou a gente tomar a Santa Ceia em memória dele. Mas se você toma alguma coisa em memória de alguém, você está dizendo que aquela pessoa está morta. E ele não está morto. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está vivo no teu espírito, no meu espírito, dentro de nós. Então isso é uma blasfêmia. Então Jesus não deixou a ordenança da Santa Ceia. Pelo contrário, ele tirou as ordenanças. O que é que os intitulados pastores fizeram? Trouxeram a lei de Moisés de volta e trouxeram as ordenanças. Por que eles trouxeram as ordenanças? Porque eles dizem para as pessoas: você só tem comunhão com Deus se você tomar a ceia, a Santa Ceia. Se você não tomar a Santa Ceia, você é um desviado, você está em pecado. E eles reúnem as pessoas para blasfemar contra Cristo de várias formas. Por quê? Primeiro, na chamada Santa Ceia, irmão Neilton, eles fazem separação. Segundo, na chamada Santa Ceia, eles dizem que quem está em pecado não pode tomar a chamada Santa Ceia. É ou não é? Ele diz: olha, quem está em pecado não pode participar da Santa Ceia. Mas que pecado? Que pecado que a Bíblia diz que o pecado era a transgressão da lei de Moisés. E esse pecado, transgressão da lei de Moisés, aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26, Paulo disse: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas agora ele se manifestou uma vez só ele se manifestou pelo sacrifício de si mesmo, aniquilar o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo de número 26. Paulo disse: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, mas ele se manifestou uma vez só, para que, pelo sacrifício de si mesmo, ele aniquilasse o pecado. A palavra aniquilar quer dizer destruir o pecado. E qual foi o pecado que Cristo destruiu na cruz? A lei de transgressão da lei. O pecado que Cristo destruiu na cruz foi a transgressão da lei de Moisés. Pois o pecado dos judeus era a transgressão da lei de Moisés. E esse pecado, por nome transgressão da lei de Moisés, Cristo destruiu na cruz do Calvário. O que é que os intitulados pastores fizeram? Trouxeram também o pecado de volta. Trouxeram a lei e trouxeram o pecado original, que era a transgressão da lei de Moisés, praticado pelos judeus, e jogaram nas costas dos brasileiros, jogaram nas costas dos gentios, e apresentam os gentios como pecadores, e dizem: vocês são pecadores. E aí, todo primeiro domingo do mês, ele joga o pecado nas pessoas, na cara das pessoas. Mas o pecado não existe mais. O Evangelho diz que Cristo, pelo sacrifício de si mesmo, ele destruiu, ele aniquilou o pecado.
O pecado não existe. E todo primeiro domingo do mês eles dizem: quem tiver em pecado não pode participar da Santa Ceia. Se você pecou, se você está em pecado, levanta a mão e peça perdão. Aí vai metade da igreja, quase toda a igreja, confessar seus pecados, confessar as suas falhas, né? Quem tiver em pecado aqui, levante a mão. Antes de participar da Santa Ceia, você tem que pedir perdão pelos teus pecados. Se você traiu tua mulher, você não pode participar da Santa Ceia. Se você xingou um poxa, se você xingou um poxa hoje de manhã antes de vir aqui para a casa do papai, você não pode participar da Santa Ceia. Então eles lançam o pecado na cara das pessoas. Eles lançam o pecado sobre as pessoas. Só que o pecado não existe mais, abençoado. Em graça, o pecado está morto. Porque os sacerdotes oriundos da tribo de Levi, eles ofereciam sempre os mesmos sacrifícios que não podia tirar, destruir, remover, aniquilar o pecado. Os sacerdotes oriundos da tribo de Levi ofereciam sacrifício de animais, expiações, e a palavra expiação no hebraico quer dizer kepurri, que vem do verbo carpa, que quer dizer tapar, que quer dizer cobrir. As expiações que eles faziam pelos pecados do povo de Israel, pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel, não tiravam o pecado, mas tapavam o pecado, cobria o pecado, tapava o pecado por nome de transgressão da lei de Moisés, e o povo de Israel continuava debaixo da ira de Deus. Mas em Hebreus capítulo 9, versículo 26, Paulo vem e diz que Cristo, pelo sacrifício de si mesmo, ele aniquilou, ele destruiu o pecado. E aquilo que Cristo destruiu, os intitulados pastores, eles pregam para as pessoas e dizem: se você chegou, poxa, você está em pecado. Se você mora com sua mulher e não é casado, você está em pecado. Se você tomou um copo de cerveja, você está em pecado. Se você xingou, você está em pecado. Mas que pecado, abençoado? Se o Evangelho diz que Cristo, pelo sacrifício de si mesmo, aniquilou o pecado, transgressão da lei de Moisés, de que pecado o Senhor está falando? O pecado não existe mais. Ele aniquilou, ele destruiu. E todo primeiro domingo do mês, eles lançam esse tal pecado das pessoas no rosto das pessoas e faz as pessoas pedirem perdão lá na frente. Quem chegou, poxa, venha pedir perdão. Aí dá o microfone para um. Aí os irmãos lá, todo acanhado, com vergonha, sem jeito, pega o microfone lá, né? Geralmente eles dão a chamada Santa Ceia domingo pela manhã. Pega o microfone, olha para a igreja, para os irmãos e diz: eu quero pedir perdão aos irmãos, eu quero pedir perdão a Deus, porque antes de vir para cá, eu discuti com minha mulher no meio do caminho e falei poxa. E os irmãos sabem que a Santa Ceia é algo sério, é coisa santa, né, irmão? É obra de Deus, coisa santa, então quero pedir perdão. Aí o intitulado pastor pega o microfone e fala assim: cadê a segunda pessoa que quer pedir perdão antes de tocar na Santa Ceia? Isso é coisa séria. Isso é sério. Você não pode tomar Santa Ceia se você xingou, se você está brigado com teu marido, se tu está brigado com tua mulher, você não pode. Aí o outro vai lá na frente: eu quero pedir perdão para a igreja, para os irmãos, porque eu discuti ontem de noite com minha mulher. Eles lançam esse tal pecado na face das pessoas. Mas o pecado não existe. Paulo disse em Hebreus, capítulo de número 1, e o versículo de número 3, olha o que Paulo disse aos Hebreus, capítulo 1 e o versículo de número 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Alô, abençoados, a purificação dos pecados já foi feita. Cristo, naquele madeiro, naquela cruz, ele já fez a purificação de todos os pecados, e depois que ele fez a purificação de todos os pecados, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas.
Ele já fez a purificação dos pecados. Então, nada que você faça vai te purificar de pecado, porque você não tem pecado, abençoado. Porque o pecado era a transgressão da lei de Moisés. Aí tem religioso que diz que nada, isso é heresia. Por quê? Porque em 1 João capítulo 1, versículo 5, João disse que aquele que disser que não tem pecado, que não peca, é mentiroso. Mas João estava dizendo isso para quem? Para os gentios ou para os judeus? Para os judeus. Porque João era ministro da circuncisão. Ele pregava o evangelho do arrependimento de pecado, transgressão da lei e do reino dos céus. E João, ele pregava a lei de Moisés. João não pregava a graça, ele pregava o evangelho da circuncisão. Então João olhou para os judeus de origem judaica e disse: olha, aquele que disser que não tem pecado, que não comete pecado nenhum das palavras transgressão da lei, é mentiroso. Então João disse isso para os judeus. Aí outros dizem, mas João também disse primeiro João capítulo 3, versículo de número 4, que aquele que pratica o pecado, o que é que sobre diz? Mas abençoado, João disse assim, 1 João 3, versículo 4, qualquer que comete o pecado transgride a lei. Que lei? A lei de Moisés. Pois o pecado é a transgressão da lei. E esse pecado, a transgressão da lei, Cristo destruiu. Romanos capítulo, em Romanos capítulo 5, versículo de número 13, o apóstolo Paulo disse que enquanto a lei de Moisés estava no mundo, o pecado também estava no mundo. Mas sem lei, o pecado não é imputado. Ora, enquanto a lei de Moisés está em vigor, o pecado também está em vigor. Existia o pecado. Uma vez que Cristo, com seu sacrifício na cruz do Calvário, aboliu a lei de Moisés, ele automaticamente destruiu o pecado. Pois não havendo lei, o pecado não é imputado. E o que é que os intitulados pastores fazem? Reúne as pessoas e lança o pecado das pessoas na face das pessoas e faz as pessoas pedir perdão de pecados que não existem. Porque quem era pecador eram os judeus, pois eles estavam debaixo de uma lei que eles tinham que cumprir, as 613 ordenanças da lei de Moisés. Como eles sempre quebravam, como eles sempre quebrantavam as ordenanças da lei, eles eram considerados pecadores, transgressores da lei. É ou não é? É, porque eles transgrediam a lei de Moisés. Olha o que está escrito aos Hebreus, no capítulo de número 8 e o versículo de número 12. Olha o que está escrito, que Paulo disse aqui para os hebreus, para os judeus de origem judaica. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. O quê? Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. O que é que os intitulados pastores fazem todo o primeiro domingo do mês? Lembram o chamado pecado das pessoas. Isso é expor as pessoas ao ridículo. É envergonhar os filhos de Deus. É envergonhar os eleitos de Deus. E além de envergonhar os eleitos de Deus, isso é chamar Cristo de mentiroso. É blasfemar contra Cristo, dizendo que Cristo, naquele madeiro, não destruiu o pecado. E que o pecado ainda está em vigor e a lei de Moisés ainda está em vigor. Isso é dizer que o sacrifício de Cristo na cruz falhou. Isso é dizer que Jesus mentiu. Que Jesus mentiu e chamar Jesus de mentiroso. Mas, abençoados, o pecado não existe. O pecado, em graça, está morto. O que existe são as obras da carne, que não tem nada a ver com o pecado por nome transgressão da lei de Moisés. Obras da carne é uma coisa, transgressão da lei é outra coisa. Então, os intitulados pastores levam as pessoas a blasfemar contra Deus. Eles reúnem as pessoas para tomar suco de quiçuque, comer um pedacinho de pão pumã, dizendo,
Faça isso em memória de Jesus. Isso é blasfêmia. Jesus não está morto, abençoado. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está dentro da tua vida, ele mora em nosso espírito, ele está dentro de nós. Ele ressurgiu, ele ressuscitou ao terceiro dia para a glória de Deus Pai. Então ele leva as pessoas a blasfemarem contra Deus. Quando Jesus de Nazaré derramou seu sangue na cruz do Calvário, e quando Jesus de Nazaré foi crucificado na cruz do Calvário, ali abençoado, nós bebemos do seu sangue e nós comemos da sua carne, espiritualmente. Não tem nada a ver fisicamente. Porque Jesus olhou para os seus 12 discípulos e disse assim: porque esse pão é o meu corpo que é dado por vós. Ele estava dizendo para os seus 12 discípulos que quando ele morresse na cruz, né, ele estava dizendo para os seus 12 discípulos que aquele pão representava a sua morte. Ele estava dizendo: depois dessa última Páscoa, eu vou morrer na cruz. Ele estava falando da sua morte. E esse cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Quando Jesus de Nazaré morreu na cruz do Calvário, espiritualmente, nós automaticamente comemos da carne de Cristo e espiritualmente, nós bebemos espiritualmente do sangue de Cristo, como ele derramou até a última gota de sangue naquele madeiro. Entende? E os intitulados pastores dizem: não, porque Jesus deixou a Santa Ceia, deixou essa ordenança. Isso é blasfêmia, porque era a Páscoa judaica, não tem nada a ver com Santa Ceia. Outra coisa, ele diz: Jesus também deixou o batismo nas águas. Mas batismo nas águas, abençoado, também era um dos conceitos judaicos. Era uma das ordenanças da lei. Cristo não deixou nenhuma ordenança para a sua igreja. Esse batismo nas águas era obstruções, purificações por meio da água. Em Levítico, capítulo 1, versículo 27, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da linhagem de Arão, antes de sacrificarem o cordeiro, eles pegavam o cordeiro e imolavam o cordeiro. Antes de imolarem o cordeiro, eles pegavam o cordeiro e lavavam o cordeiro na bacia por um propiciatório até as entranhas. Eles pegavam o cordeiro e lavavam o cordeiro até as suas entranhas na bacia por um propiciatório, antes de sacrificarem o cordeiro. E aquele cordeiro apontava para o Cordeiro de Deus, que tirou, porque não tira mais, o pecado do mundo, Jesus de Nazaré. Então, aquele sacrifício de cordeiro que eles faziam no antigo pacto, apontava para o sacrifício de Cristo como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário mais tarde. Entende? Então, o batismo nas águas era uma das ordenanças da lei de Moisés. Se batizar nas águas hoje é um insulto ao que o Cristo fez naquela cruz. Batismo nas águas hoje é um insulto a Cristo. É chamá-lo de mentiroso. É dizer que Cristo, naquele madeiro, não aboliu a lei de Moisés. Ah, mas João Batista batizaram. Por que João Batista batizaram? Porque o batismo nas águas era uma tradição para a tribo de João o Batista. Por isso que João batizava. E João Batista era ministro da circuncisão. Ele pregava o evangelho do arrependimento de pecado por nome e transgressão da lei e do reino do céu. Por isso que no livro histórico de Mateus, capítulo 3, versículo 4 em diante, ele abria a boca e dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Essa ira vindoura foi o juízo em 70, depois de Cristo. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, João Batista era ministro da circuncisão. Ah, mas Jesus se batizou nas águas. Mas, abençoados, os pastores, os intitulados pastores aí dizem que as pessoas têm que se batizar nas águas porque as pessoas são pecadores e as pessoas têm pecado. E eles blasfemam de novo contra Cristo, porque se eles dizem que as pessoas têm que se batizar nas águas porque as pessoas têm pecado e são pecadores, eles estão chamando Jesus de pecador. E a Bíblia diz: eis o israelita em quem não há dolo, em quem não há pecado. Paulo voltou do terceiro céu e disse que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cristo nunca pecou. Ele é santo para sempre. Então,
Quando os intitulados pastores dizem para as pessoas, vocês têm que se batizar nas águas, porque vocês têm pecado e assim que vocês descem as águas, vocês vão ser purificados desses pecados, eles estão dizendo que Jesus também era pecador e que Jesus tinha pecado. Mas por que que Jesus foi batizado por João Batista nas águas escuras, turva do Rio Jordão? Tão somente para cumprir a lei de Moisés. No livro histórico de Mateus, capítulo 3, versículo 14, João Batista, primo de Jesus de Nazaré, olhou para ele e disse assim: eu que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim para que eu te batize? Jesus de Nazaré, no versículo 15, disse: deixa, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça e toda a lei, a lei de Moisés. Por isso que ele foi batizado nas águas, porque Jesus de Nazaré estava cumprindo nele mesmo as 613 ordenanças da lei de Moisés. Ele estava cumprindo a lei. Por isso que ele se batizou nas águas. E os intitulados pastores tomam como exemplo o batismo de Jesus. E aí eles blasfemam e levam os filhos de Deus inocentemente a blasfemarem contra Deus. Ah, e João Batista também, ele disse em Mateus capítulo 3, a saber, o versículo 11, assim: eu, João, vos batizo com água para remissão, para arrependimento de pecados. Vem um, porém, após mim, que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias, cujas alparcas eu não sou digno de carregar. Ele vos batizará nas águas. Está escrito assim? Não, não está escrito assim, mas está escrito assim: ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Quando os pastores batizam as pessoas nas águas e continuam batizando ele dos seus templos religiosos, que eles chamam erradamente de igreja as pessoas nas águas, eles estão dizendo que aquilo que João, usado pelo Espírito de Deus, profetizou, que havia um Todo-Poderoso, foi uma mentira. E que aquilo ainda não se cumpriu. E como eles ainda estão esperando o Todo-Poderoso, eles estão ainda batizando as pessoas nas águas. Porque o Todo-Poderoso não veio ainda que João Batista verbalizou, profetizou. Mas eu venho aqui nessa noite, nessa live, tão somente dizer que o Todo-Poderoso ele já veio e já nos batizou com o Espírito Santo com a sua morte na cruz do Calvário. É ou não é? É. Romanos capítulo 6, a saber, o versículo 3, Paulo disse: ou não sabeis, ou ignorais, que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados com sua morte na cruz? Então, todos nós fomos batizados com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós não fomos batizados em águas, nós fomos batizados com o sangue de Cristo na cruz derramado. Nós não fomos batizados em águas, nós fomos batizados na morte de Cristo na cruz do Calvário. E os intitulados pastores também dizem que quando as pessoas se batizam nas águas, o velho homem das pessoas fica nas águas. E que quando a pessoa desce as águas, a pessoa levanta uma nova criatura. Mas Paulo voltou do terceiro céu e pregando a igreja que ficava em uma casa na progressiva cidade de Corinto, Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo disse assim: aquele que está em Cristo Jesus já é uma nova criatura. E eis que as coisas velhas passaram, que é a lei de Moisés, e tudo se fez novo. Alô, abençoados. Não é quem se batiza nessas águas cheias de cloro, né? Nessa piscina de plástico, nesse batistério, que muitos intitulados pastores têm um batistério aí em cima dos seus púlpitos genéricos. Não é nesse batismo aí que as pessoas são feitas uma nova criatura. As pessoas já é uma nova criatura através do sacrifício de Cristo na cruz. Foi o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão em Cristo Jesus são uma nova criatura. E eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se você está em Cristo, e nós estamos em Cristo, né? Nós estamos em Cristo, nós já somos uma nova criatura. Se nós já somos uma nova criatura em Cristo, então as águas não têm poder para fazer mais nada. Porque nós já somos uma nova criatura em Cristo.
Se nós já somos uma nova criatura em Cristo, essa água aí só serve para tirar a sujeira do corpo do homem e da mulher. E não tem poder nenhum espiritual. Porque nova criatura não é que se batiza nas águas. Nova criatura é quem está em Cristo Jesus. E vocês estão em Cristo. Vocês são uma nova criatura. Então, abençoados, o velho homem não fica nas águas, na piscina de plástico. O nosso velho homem ficou na cruz. Romanos capítulo 6, versículo 5, Paulo disse que nós fomos crucificados com Cristo naquele madeiro. De maneira que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz. Abençoados, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo naquele madeiro, na cruz do Calvário. Então, as águas não te faz uma nova criatura. As águas não podem te purificar de pecado, porque você não tem pecado. As águas não têm poder algum. As águas não podem te purificar, porque você já foi purificado com a lavagem pela palavra. Olha o que Paulo disse em Efésios, no capítulo de número 5, e o versículo de número 25. Efésios, capítulo 5, versículo de número 25. Paulo disse assim: vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Para quê, Paulo? Versículo 26. Para a santificar, purificando-a com batismo nas águas. Purificando-a com a água da piscina de plástico. Com batistério. Não. Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Vocês já estão purificados. Com o quê? Com batismo nas águas? O Evangelho diz que não. Mas pela lavagem da água pela palavra. Cristo, naquele madeiro, ele já nos purificou. Ele já te purificou. Nós já estamos purificados pela lavagem da água, pela palavra. Agora, para quê, Paulo? Aí Paulo diz assim, ó, versículo 27. Para apresentar a si mesmo, quer dizer, Cristo nos purificou pela lavagem da água, pela palavra, para quê? Tem um propósito. Para apresentar a si mesmo, igreja pecadora, desgraçada, miserável, pecadora. Está escrito assim? Não, Senhor. Mas está escrito assim, versículo 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É assim que Deus te vê. Deus te vê, igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas Deus te vê, igreja santa e irrepreensível. Amados, Deus não te vê em pecado, porque o pecado não existe. Deus te vê sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas Deus te vê igreja santa e sem defeito. Não há defeito na tua vida, eleito. Não há defeito. Sabe por quê? Porque em Cristo você é igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas em Cristo você é a igreja dele, santa e sem defeito. Recebe essa palavra. Glória ao Cristo ressuscitado. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então, eleitos, abençoados, Cristo não deixou nenhuma ordenança. Pelo contrário, ele tirou as ordenanças. Quem trouxe as ordenanças de volta foi a religião. Quem trouxe a lei de Moisés de volta foi o imperador romano Constantino, em 325 depois de Cristo. Ele ocultou o evangelho da graça, que estava oculto antes do Cristo ressuscitado levar Paulo a descer no céu e revelar para ele. O evangelho da graça passou por Abraão e estava oculto. Passou por Elias, oculto. Passou por Daniel, Isaías, Ezequiel, oculto. Passou
por Mateus, por Pedro, por João, oculto. Aí Paulo disse à igreja que se reunia em uma casa na progressiva de Colossos, em Colossenses capítulo 1, versículo de número 27, Paulo disse que Cristo revelou para ele um mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo. A graça é o mistério que estava oculto e que Cristo levou Paulo ao terceiro céu e revelou para Paulo. E aí, nos dias de Paulo, esse evangelho que estava oculto foi revelado e Paulo pregou ele para os gentios da sua época e chegou até nós. E o que Constantino fez em 325 depois de Cristo? Ele oficializou o cristianismo como uma das religiões oficiais do Império Romano, assim como o paganismo e a religião judaica. Ele oficializou. Constantino era pagão, tinha uma mente pagã, e o que Constantino fez? Ele oficializou a religião, ele era imperador de Roma, o seu cargo de imperador estava ameaçado, ele queria conquistar mais 3 nações, mais poder, prestígio e status. O que é que Constantino fez? Oficializou o cristianismo e tudo que era do paganismo ele trouxe para o cristianismo. De maneira que o pai do cristianismo não é Cristo. O pai do cristianismo é Constantino. Ele que oficializou o cristianismo como uma das religiões oficiais do Império Romano. E uma vez que ele oficializou, ele trouxe o que tinha no paganismo para o cristianismo. Ele trouxe púlpito, ele trouxe o que? Levantou templos de pedra e chamou de a casa de Deus. Porque no paganismo, os pagãos chamavam seus santuários, seus templos de lugar sagrado, de lugar respeitado, de lugar venerado. O que Constantino fez? Mandou levantar basílica na religião católica e chamou de a casa de Deus. O que Constantino fez? Os pagãos chamavam seus altares de lugar santo, de lugar de reverência, lugar sagrado. Constantino mandou colocar púlpito na religião católica e chamou de lugar santo, lugar sagrado, lugar de respeito. E os intitulados pastores também. A religião evangélica, que é filhinha da religião católica, tal mãe, tal filha, fez a mesma coisa. Os intitulados pastores pegaram os altares, os púlpitos, e eles chamam de lugar santo, de lugar sagrado, e eles dizem que se a pessoa estiver em pecado, tomar até um copo com cerveja, não pode sentar em cima desses púlpitos deles. Eles dizem que se a pessoa xingar um poxa, não pode sentar em cima dos púlpitos deles, mas os piores miseráveis, os piores cretinos, sem escrúpulo, canalhas, são eles mesmos, porque eles são ladrões, eles roubam em cima desses púlpitos, eles pregam a lei de Moisés para escravizar pessoas, eles cobram o dízimo das pessoas em dinheiro mensal. Eles são os piores do que qualquer uma pessoa que esteja na porta de um bar, tomando cerveja, fumando cigarro. Eles são ainda piores, porque eles mentem com o nome santo de Deus para arrancar dinheiro de pessoas pobres, pessoas doentes, pessoas incautas do nosso país, que não conhecem bolúfulas de nada de evangelho e também de Bíblia. Eles são piores. E tem titulado pastor que quando vai subir nesses púlpitos aí, eles oram meia hora de joelho antes. É uma idolatria. Eles idolatram aquele púlpito que eles chamam de lugar santo. Oram 30 minutos antes de sentar ali, em algumas denominações. Eles são idólatras. E chamam aquilo ali de lugar santo. E chamam de altar de Deus. Alô, abençoados. Altar nunca foi lugar de pregar e cantar. Altar era lugar de matar. Altar era lugar de fazer sacrifício de animais. Levítico capítulo 6, versículo 13, por isso que a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, porque os sacerdotes oriundos da tribo de Levi ofereciam sacrifício de animais e aspergiam o sangue dos animais nas pontas do altar. E eles matavam o animal, sacrificavam no altar. Altar era lugar de matar. Altar nunca foi lugar de cantar e pregar. E quem inventou altar como lugar de cantar e pregar? A religião. Porque a religião
é inimiga de Deus. Fizeram isso para desafiar o próprio Deus. O que o Cristo destruiu, eles levantaram de novo. Porque Jesus de Nazaré, na sua época, na sua geração, já ia contra o sistema religioso. Já se opunha ao sistema religioso. Pregava contra o sistema religioso. E na época de Jesus de Nazaré, existia um único templo, que era o templo de Jerusalém. E esse único templo levantado por Salomão, Jesus de Nazaré profetizou a queda dele no livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 2. Jesus de Nazaré disse assim: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tu te lembras? Quando Jesus de Nazaré chamou seus 12 discípulos e disse assim: estáis vendo esse templo? Estáis vendo essa estrutura? Em verdade. Jesus sempre falava em verdade. Ele nunca falou em mentira. Ele sempre falava em verdade. Ele disse: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia escatológica se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando Deus usou a espada do general romano Tito II. Ele invadiu Jerusalém, sitiou Jerusalém, massacrou Jerusalém, destruiu Jerusalém. Ele entrou no templo lá de Jerusalém, entrou no templo de Jerusalém, matou os sacerdotes, tocou fogo no templo e destruiu o templo de Jerusalém. Então, o que Jesus destruiu, os intitulados pastores levantaram. A religião levantou. Constantino mandou levantar. Por quê? Templos de pedra. Porque a religião é contra Deus. Religioso é desobediente ao Evangelho. São desobedientes ao Cristo ressuscitado. A religião é inimiga de Deus. E os religiosos pensam que eles estão fazendo a vontade de Deus. E não veem que eles estão lutando contra Deus. Eles são contra Deus. Estão contra Cristo. As reuniões dentro dos templos religiosos não é a favor de Cristo. É para ir contra. É para ir contra o sacrifício que Cristo fez naquele madeiro. É para ir contra o sacrifício de Jesus de Nazaré naquela cruz. A religião é contra Cristo. Estão contra. Contra Cristo. Eles levantaram templos de pedra novamente. O sistema é o mesmo, não mudou nada, só mudou a roupagem. É o mesmo sistema, só mudou a roupagem. Levantaram templos de pedra para prender pessoas com a lei e ganhar dinheiro. Essa que é a verdade, o sistema é esse aí. Eles são contra Cristo. Levantaram templos de pedra tão somente para ir contra ao que Cristo fez na cruz do Calvário. Eleitos. E quando essas verdades chegou em mim, eu que fazia parte do sistema religioso, eu não relutei contra. Eu não fui contra. Simplesmente eu ouvi os irmãos pregando aí pelas redes sociais, as publicações, eu lia tudo. Eu pegava a Bíblia, começava a ler e falava: ih, cara, mas não é que está escrito mesmo. Esse irmão está falando aí, ó, sobre tempo de pele, não é que está escrito mesmo, cara. E eu não relutei, eu não fui contra essas verdades. Só que os intitulados pastores e também os religiosos, eles lutam contra. Eles vão contra esse evangelho. Eu estava num grupo agora de religioso aí, e eu apresentei essas verdades, e o que teve de intitulado pastor, que veio lutar contra mim no grupo, o que teve de intitulado aí pastor, bispo, apóstolo, bispa, pastora, que veio contra mim, tem testemunho, você é um desviado, isso aí é um charlatão, você não tem o que fazer não, rapaz. E eu tomo de graça nele, vocês são transgulosos, vocês são mercenários. E eu fazia pergunta, pedia a resposta, eles não apresentavam. Eu ficava perguntando: onde é que está escrito que Jesus mandou fazer a chamada Santa Ceia? Onde é que está escrito que Jesus mandou alguém se batizar nas águas? Onde é que está escrito que Deus habita em tempo de pedra?
E aí, não só eles, tinha umas irmãs também, umas opositoras, umas satanás com coque na cabeça, cabelo amarrado, que ficava mandando áudio contra mim. Tens demônio com a voz de homem, porque no sistema aí tem umas mulheres aí que ela é mulher, mas ela é metida pregadora, fala igual homem com aquela voz grossa. É o que você quer, rapaz? Está repreendido, o demônio está falando, satanás. Aquela voz grossa, você vê pura religiosidade na pessoa. Você vê que a pessoa está perdida dentro desses convívios aí. A pessoa está perdida dentro desses cativeiros espirituais. E aí, meu irmão, eu chamei mais de 4 intitulados pastor para o pau, mas para o pau dentro do evangelho mesmo. Eu chamei para briga mesmo dentro do evangelho. Eu abri pau e tome. E dízimo era alimento, vocês são cães gulosos. Dízimo não é para gentil, dízimo não era para judeu. O dízimo era alimento. E ele dizendo, sai daí, desviado. E eu disse, como é que eu estou desviado, rapaz? Se Cristo disse que aquele que vem a ele, de maneira nenhuma, ele lança fora. Paulo voltou com as revelações, insondáveis revelação do Evangelho da Graça do terceiro céu, e disse em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, que nem altura, nem morte, nem vida, nem principado, nem porvir, nada, 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 absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu disse, eu estou inseparável do Pai, meu amigo. Eu estou desviado da tosquia. Eu estou desviado da falsa teologia da prosperidade. Eu estou desviado da mão de vocês. Eu estou desviado desse falso dízimo em dinheiro mensal. Eu estou desviado da lei que vocês pregam dentro desses tempos para arrancar dinheiro de pessoas pobres, incautas e sofridas. Porque vocês são ladrões, vocês são preguiçosos, vocês são cresculosos. Só que eles não aceitam, irmão. Eles não aceitam o Evangelho da Graça. Você entra com o Evangelho, chama eles para a Bíblia, com capítulo e versículo, eles só vêm com lei. Tens demônio, é o diabo falando na tua boca. Sai daí, Satanás, está amarrado, está repreendido. Mas eles não apresentam a Bíblia. Eles não vêm com o Evangelho, porque eles mesmos sabem que eles são perigosos. Eles mesmos sabem que eles não valem nada, que eles são ladrões. Eles mesmos sabem que eles são canalhas, sem escrúpulos, e que eles estão aí em cada esquina desse país, cobrando dízimo de dimensão das pessoas, realmente para ter uma vida de ostentação, é para comprar carros blindados, é para comprar avião, apartamento, sítio, fazenda, e eles não se submetem ao evangelho do Cristo ressuscitado, porque eles sabem que eles vão ter que deixar com essas mentiras, eles vão ter que deixar com essas manobras, com essas manipulações em nome de Deus, e eles vão deixar de ganhar din-din usando o nome santo de Deus. É por isso que eles são inimigos da cruz. Eles são inimigos do Evangelho. Eles são inimigos do sacrifício de Cristo. Por isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 18, Paulo disse, eu vos digo, ó igreja de Filipos, até chorando, que os tais são inimigos da cruz. Quando eu falo que eles são inimigos da cruz, eu não estou me referindo que eles são inimigos daquele pedaço de madeira, não. Eles são inimigos do sacrifício de Cristo naquele madeiro, naquela cruz do Calvário. Eles são inimigos da cruz, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aí Paulo disse no versículo 19, eles só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. Então, para encerrar essa live, eleitos, entenda, o sistema prega o que Jesus nunca mandou pregar. E o sistema proíbe coisas que Jesus nunca mandou proibir. É uma pena que o nosso povo brasileiro, muitas pessoas são incautas, têm preguiça de ler a Bíblia, têm preguiça até mesmo de ler um jornal, de ler um livro. O brasileiro gosta de coisa mais assim. Os religiosos só gostam mesmo de comer aquilo que os intitulados pastores dão. Eles não têm a preocupação em saber se o pastor está falando mesmo a verdade, se o intitulado pastor, aquilo que ele está pregando, de fato está escrito e revelado na Bíblia, no Evangelho. Eles não têm preocupação. Porque para os religiosos, se o cara é pastor, é como se fosse Deus na terra.
Eles adoram a criatura e rejeitam o Criador, que é bendito eternamente. Foi o que Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E adoram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Os religiosos adoram a criatura. Eles não adoram o Pai. Eles não adoram a Deus. Eles adoram o titulado pastor. Eles adoram a intitulada pastora. É igual o povo de Israel. Teve que levantar bezerro de ouro para eles adorarem e para eles tocarem. No sistema religioso, a mesma coisa. Os bezerros de ouro são os intitulados pastores. Eles têm que tocar neles. Os religiosos são dependentes da mão de um homem na cabeça deles. O intitulado pastor tem que orar por eles. E os intitulados pastores, esses pilantras aí, eles gostam disso porque isso dá poder para eles. Pastor, ora por mim. Pastor, faça uma campanha por mim. Pastor, ora por mim. Isso dá poder para eles. Eles gostam disso. Aí eles dizem, eu vou orar. Mas a irmã está dizimando direito? A irmã já deu dízimo esse mês? Ah, pastor, esse mês não, porque eu tive que pagar esse, aquilo, não deu. Ah, minha irmã, como é que Deus vai te abençoar desse jeito? Eu vou orar, mas a irmã tem que dar o dízimo direito. É um 10% certinho para papai. A irmã pegou o envelope da campanha. A irmã participou da campanha todos os dias. Não, pastor, na sexta-feira não deu para mim, não. Não peguei nem envelope, pastor, porque eu estou passando uma necessidade aqui, uma luta. E não deu para colocar aquela oferta de R$ 50 que o senhor pediu, não. Tá vendo? É por isso que a irmã está passando por isso, está pedindo oração. Olha, eu sou homem de Deus. Eu vou orar, mas a irmã tem que dar o dízimo direito de tudo e tem que passar e tem que vir aqui de novo na sexta-feira, pegar o envelope, colocar os R$ 50 para Deus te dar a vitória. Eles vêm de Cristo a todo momento dentro desses templos religiosos. Eles herdaram isso de Judas Iscariote, que foi o primeiro religioso a levar as pessoas ao Messias, por 30 moedas de prata. Os intitulados pastores são Judas Iscariote dessa geração. São os anticristos dessa geração. Estão aí contra Cristo. São os opositores, são os diabos dessa geração. Contra Cristo. Eles se opõem a Cristo. Pastor, ora por mim porque meu filho está nas drogas. Eu vou orar. Mas antes a irmã tem que fazer um propósito com Deus. E qual é o propósito? Pegar um envelope, colocar uma oferta de R$ 150 e trazer sexta-feira que vem. E as pessoas sem conhecimentos do Evangelho vão dando dinheiro, vão dando dinheiro, vão dando dinheiro, vão dando dinheiro, vão dando dinheiro. E as pessoas oram, 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 oram e não tem resposta. Ora, 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 busca, busca, busca e nunca encontra. Participa de culto de libertação, 1 ano, 2 anos, 4 anos, 10 anos, que nunca liberta e nunca libertou ninguém. Faz campanha e mais campanha. Não alcança nada. E os intitulados pastores, a cada dia, estão mais ricos. E estão ficando mais ricos. E o povo que frequenta seus templos religiosos, suas empresas religiosas, a cada dia estão ficando mais pobres. Eles a cada dia estão ficando mais ricos e o povo a cada dia, irmão Orlando, estão ficando mais pobres. Porque eles, com o dinheiro do povo, abrem empresas, moram nos melhores condomínios, matriculam seus filhos nas melhores escolas, comem caviar, bacalhau, carne de primeira, andam de carrão, compram fazenda, abrem empresa. E o povo geme, o povo sofre, o povo só dando dinheiro para esses canalhas desgraçados. O povo só dando dinheiro para esses canais comprando avião, comprando jatinho. É contra esse sistema que eu me levanto, esse sistema podre, maldito, corrompido. É contra esses cães colossos que eu me levanto. Alguém tem que pregar a verdade nesse país. Eu louvo a Deus porque Deus levantou um povo destemido, corajoso, e um povo verdadeiro para pregar as verdades, esfregar essas verdades na cara desses cães gulosos,
desses malditos, desses miseráveis, canalhas, sem escrúpulo, que mente com o nome de Deus para arrancar dinheiro das pessoas. Eu louvo a Deus que Deus levantou verdadeiros pregadores da graça para dizer: chega de engano, basta. A graça de Deus nos basta. Cristo é suficiente. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Chega de engano, meu irmão. Dízimo nunca foi dinheiro, dízimo sempre foi alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte na herança entre o povo de Israel. E muitos dos intitulados pastores, irmão Neilton Cardoso, irmão Orlando Alves, eles sabem disso. Eles sabem que o dízimo era alimento, mas eles são canalhas mesmo, pô. Eles são ladrões mesmo. Eles investem isso, manipula e fala para o povo: o dízimo é dinheiro. Se tu não dá dinheiro para Deus, Deus vai pesar a mão sobre você, a maldição vai entrar na tua vida. Mas Deus é espírito, meus irmãos. Deus não precisa de dinheiro. Deus não barganha com homem. Deus não comercializa com homem. Se o dinheiro fosse para Deus, qual é o número da conta de Deus para mandar um pix para ele? O Deus do sistema religioso é Mamon, é o Deus da grana, é o Deus do dinheiro. É uma verdadeira vadiagem dentro do sistema religioso, desses templos religiosos. A heresia já começa quando roupa que era para ser doada, eles são vendidas. Eles montam lá bazar e ficam vendendo roupa e vendem doar para as pessoas. A heresia já começa por aí. O erro desses canalhas sem escrúpulos já começa quando vão registrar suas empresas religiosas. Pois eles chegam lá, o tabelião pergunta para eles: vem cá, você está abrindo aí no âmbito religioso, não é? É. Qual é o nome da igreja? Jesus foi ali e está voltando no instante. Sim, vem cá. É com fins lucrativos? Esses canais dizem que não. Ah, não é com fim lucrativo, não. E isso é mentira. O engano já começa na hora que vai registrar as empresas religiosas deles, que eles chamam erradamente de igreja. Eles dizem que não é com fim lucrativo, mas é com fim lucrativo sim, porque dentro dos templos religiosos tem até cofre. Tem cofre. Só quem come do bolo lá é um grupeio, é quem faz parte da panelinha. O dinheiro que é dentro dos templos religiosos são usados para pagar altos salários dos pastores que gulosam, dos intitulados pastores, dos mercenários. Salário de 20 mil para um, salário de 25 mil para outro, salário de 30 mil para outro, salário de 60 mil para outro. E o intitulado pastor presidente ganha seus 80 mil, 150 mil por mês, para não fazer nada, para mentir para o povo, escravizar o povo, pregar a lei de Moisés e não ajuda o órfão, não ajuda a viúva, não ajuda o viajante, não ajuda o forasteiro. Ele não ajuda ninguém. Não tem temor de Deus, não respeita o nome santo de Deus. Não estão nem aí para ninguém. Eles não cuidam de vidas, eles cuidam do bolso das pessoas. Eles não cuidam de vida, porque esses canalhas perguntam até para os membros que frequentam as suas empresas religiosas quanto é que os membros ganham por mês. Eles querem saber, eles perguntam: vem cá, irmão João, você ganha quanto por mês? Ah, pastor, a empresa está ganhando 2 mil. Já sabe, né? É R$ 200 todo mês de papai. Separa, coloca no envelope e traga para a casa de papai. Papai é ele mesmo que é o papai. Traga R$ 200. Ah, pastor, mas e se eu não trouxer? Vai ficar debaixo de maldição. Isso é mentira, eleitos. Que maldição, meu irmão? Isaías profeta, Isaías capítulo 53, versículo 4, ele verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas maldições. Paulo botou no terceiro céu e disse lá em Gálatas capítulo de número 3, versículo 13 e 14, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, pois escrito está: maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Cristo, na cruz do Calvário, se fez maldito por nós, se fez maldição em nosso lugar, e naquele madeiro ele levou todas as nossas maldições naquele madeiro, com sua morte na cruz do Calvário. Que maldição! O apóstolo Paulo, voltando o terceiro céu e pregando a igreja em Roma, disse em Romanos capítulo 8,
Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo Jesus, não tem maldição e não tem condenação. Não há condenação sobre a tua vida, filho de Deus. Não tem maldição sobre a tua vida. Cristo, naquele madeiro, naquela cruz, ele levou todas as nossas maldições. Maldição, eleitos, que Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 9, e os que são da fé são benditos, são abençoados com o crente Abraão. Que maldição que Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tu és um abençoado, tu és mais do que vencedor, tu és vitorioso. Todas as bênçãos espirituais estão sobre tua vida. Deus não vai te abençoar, você já é abençoado. Que maldição! E esses canalha mete medo no povo dizendo, se você não trazer dinheiro para Deus, você vai ficar debaixo de maldição. Eu não como mais desse reggae. Eu não como desse reggae. Entendeu? Isso é mentira. Saia desse sistema enganador. Saia do engano. Os intitulados pastores, irmãos, você que está ouvindo essa mensagem, vocês que vão ouvir essa mensagem, os intitulados pastores são ladrões, são mercenários, são criminosos, só querem ter o dinheiro. Eles não pastoreiam, eles falseiam. Eles não tomam conta de vidas, eles tomam conta da carteira das pessoas, do dinheiro das pessoas. Eles não estão aí para ajudar ninguém, eles estão aí para tomar o dinheiro das pessoas no nome santo de Deus. Saiam desse engano. Graça e paz a todos, melhor noite e até a próxima live. Glória a Deus. Quero mandar graça e paz aí para o irmão Neilton Cardoso, para o irmão George Valente, para o irmão Marcos, graça e paz também para a irmã Mona Lisa, graça e paz para o irmão Orlando, para o irmão Reginaldo Bertoldo de Brasília, para o irmão Elias também aí de Açailândia, Maranhão, graça e paz, irmão Elias. Enfim, graça e paz para todos os irmãos que participaram conosco dessa live. Compartilhe essa live para que essa palavra corra e seja glorificada para a glória de Deus Pai. Compartilhe essa live para a glória de Deus Pai. Estamos todos juntos aqui no mesmo Espírito pregando esse poderoso Evangelho. Eu quero que Deus levante mais Neilton Cardoso por aí para pregar esse Evangelho. Eu quero que Deus levante mais Orlando Alves para pregar esse Evangelho. Eu quero que Deus levante mais Georges Valente por aí para pregar esse Evangelho. Elias, Paulo, os irmãos aí da graça para pregar esse poderoso Evangelho. Eu quero que Deus levante mais Geraldos Moraes nesse Brasil para pregar esse Evangelho. Cristiano França para pregar esse Evangelho. Eu quero que Deus levante mais pregadores da graça para pregar esse Evangelho. Quanto mais pregadores da graça, melhor, meus irmãos. Chega de engano. A graça de Deus nos basta. Foi o que Deus disse para Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, Paulo orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da sua carne. Deus disse, Paulo, a minha graça te basta. A única coisa que nos basta é a graça de Deus. Cristo é suficiente. Deus continue abençoando a todos e até a próxima live. Compartilhe essa live, amém? Eu tenho 2 canais no YouTube aí, todos os canais estão assim. Fabiano Santana, Pregador da Graça. Eu tenho um canal que tem quase 600 vídeos. E tem outro canal lá que tem quase 410 vídeos. Sempre nós estamos postando lá vídeos novos, mensagens novas, pregando o Evangelho da Graça. Se você puder, se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para você receber todas as notificações. E vamos estar aí sempre junto aí pregando esse poderoso Evangelho da graça de Deus em nome do Cristo ressuscitado. Melhor noite para todos. Fui e até a próxima live.